perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Vamos falar hoje, então, sobre Richard Rorty, um filósofo americano que, em sua formação, esteve inicialmente próximo da filosofia analítica tradicional, e depois, a partir de uma crítica interna e uma reavaliação da filosofia analítica, afastou-se dela em vários pontos e se aproximou do pragmatismo americano, depois de se chamar o neopragmatismo. Nós vamos, então, examinar alguns aspectos do seu neopragmatismo, especialmente aqueles em que ele dialoga com filósofos da tradição analítica, alguns dos quais nós já vimos, inclusive. Os seus primeiros trabalhos, cabe mencionar, dentre eles, a coletânea de artigos de Linguistic Turn, a virada linguística, de 1967, que ele organizou, é uma coletânea de artigos, e para a qual escreveu uma longa e detalhada introdução. Nessa obra estão reunidos textos de vários filósofos a respeito de temas centrais da tradição analítica, as questões da linguagem, da verdade, do significado, da referência. E essa ideia que está presente em muitos desses textos, de transformar problemas filosóficos tradicionais em problemas da linguagem, e tratar esses problemas segundo métodos mais adequados, mais científicos, pelo menos em alguns casos, do que os usuais. E uma análise que, muito tempo depois, Habermas fez desse texto, ele diz que já é possível notar, logo nesse texto, nos primeiros textos de Rorty, algumas dúvidas de Rorty sobre o futuro da filosofia analítica e também suas simpatias por Heidegger e pelo Wittgenstein, segundo Wittgenstein. Nesse mesmo período, Rorty escreveu um artigo, escreveu vários artigos, na verdade, em defesa do chamado materialismo eliminativo, dentro, tipicamente, da tradição analítica, uma teoria da identidade mente-corpo, uma identificação mente-corpo, que é uma tentativa de se opor ao dualismo cartesiano, que divide o mundo em mente e corpo. E também uma tentativa de questionar a tese da impossibilidade de corrigir as representações mentais. Como se as representações mentais tivéssemos um acesso privilegiado a elas e não fosse possível a sua revisão. Um pouco depois, em 1972, Rorty proferiu uma conferência, que depois foi publicada no Journal of Philosophy, intitulada The World Well Lost, O Mundo Bem Perdido. Em que aí ele claramente se opõe a uma série de teses importantes em discussão, e, segundo alguns intérpretes dele, marca aí uma importante evolução no seu pensamento. Uma crítica que ele vem fazer, bastante contundente, às teorias da verdade como coerência e como correspondência. Procurando, então, solapar essa ideia de um mundo independente da mente, que seria típica do realismo, um mundo já pronto, independente da mente. E diz também que é preciso superar o debate realismo-idealismo. Embora faça uma crítica ao realismo, não quer dizer que ele vá se aproximar do idealismo. É preciso superar esse debate. Que, de alguma forma, seriam pressupostos que estariam presentes em várias concepções que se opõem. Começa, então, uma maior aproximação com as concepções de Wittgenstein, o último Wittgenstein, Dewey e Heidegger, e o aprofundamento de suas objeções a uma filosofia centrada na epistemologia, e que poderia servir de fundamento para todo o conhecimento, não apenas para uma ou outra forma de conhecimento,
mas para todo o conhecimento, ele diz, para toda a cultura. Em 1979, Hort publica um livro que lhe dá uma grande projeção, né, e que também acabou sendo objeto de muitas discussões, A Filosofia e o Espelho da Natureza. Nesse texto, ele procura mostrar que há um projeto filosófico moderno, né, especialmente começando no século XVII, século XVIII, né, os problemas tradicionais da epistemologia e da metafísica. E esse projeto filosófico moderno tem como raiz, ele diz, uma metáfora visual, né, metáfora do olho da mente. Né, um olho da mente, um olho mental, capaz de representar o mundo exterior. Teríamos um acesso privilegiado, imediato, ao que é mental, às nossas ideias, e perguntamos, então, né, em que medida, né, elas representam o mundo exterior, né, o mundo para além de nossas representações privadas, se é que esse mundo existe. Né? Essa ideia, então, de que a mente é transparente a si mesma, né, o que nos permitiria ter um conhecimento a priori. No caso de Descartes, por exemplo, poderia ter Descartes inclui a metafísica dentro desse conhecimento, poderíamos ter um conhecimento a priori da existência de Deus. Né? Em Kant, não, né? Mas poderíamos ter um conhecimento a priori sobre os pressupostos fundamentais do conhecimento objetivo. Uma passagem na introdução, eu vou citar uma passagem na introdução em que o Hort deixa isso bastante claro. Ele diz o seguinte: a imagem que retém cativo a filosofia tradicional é a da mente como um grande espelho, que contém várias representações, umas precisas, outras não, e que pode ser estudado por meio de métodos puros, não empíricos. Sem a noção de mente como espelho, a noção do conhecimento como exatidão da representação não teria sugerido a si mesma. Sem essa última noção, a estratégia comum a Descartes e Kant, obter representações mais exatas mediante a inspeção, reparação e polimento do espelho, por assim dizer, não faria sentido. Sem essa estratégia em mente, as pretensões recentes de que a filosofia poderia consistir na análise conceitual, ou na análise fenomenológica, ou na explicação dos significados, ou no exame da lógica da nossa linguagem, ou da estrutura da atividade constitutiva da consciência, não teriam sentido. Né? Não teriam feito sentido. Segundo Hort, Frege, né, com essa virada linguística que encontramos em Frege, Bertrand Russell, por exemplo, não rompeu com essa tradição epistemológica, ao transformar os problemas em problemas da linguagem, né, da teoria do significado. O que houve foi uma mudança de vocabulário. O idioma da linguagem, em vez do idioma das ideias. O idioma mais psicologista das ideias. Mas acabou mantendo distinções clássicas, diz Hort, entre o a priori e o empírico, entre o esquema e o conteúdo. A esse propósito, vou fazer uma outra citação, que eu acho que é bem esclarecedora. Diz o seguinte, tentando mostrar que a filosofia da linguagem analítica, em grande parte, está se utilizando também dessa imagem, ainda que com uma roupagem diferente, linguística. E diz, o esforço, dentro da recente filosofia da linguagem, para especificar como é que a linguagem se apega ao mundo, criando, em consequência, um análogo ao problema cartesiano de saber como é que o conhecimento se apega ao mundo. Há um esforço nesse sentido. Uma tentativa de utilizar as noções da referência, de termos e da verdade de frases, como auxílio na compreensão das questões que perturbaram Descartes. Isso parece-me condenado ao fracasso, mas tal programa é assaz tentador, ele diz. Uma vez que a linguagem é um espelho público da natureza, tal como o pensamento é um espelho privado, parece que seríamos capazes de reformular uma grande parte das perguntas e respostas cartesianas e kantianas
em termos linguísticos, reabilitando, desse modo, um grande número de questões típicas da filosofia, né? Questões tipicamente filosóficas, né? Por exemplo, a opção entre o idealismo e o realismo. Desde que tantas representações internas necessárias, diz Hort, para explicação psicológica, né? Como as relações do mundo necessárias para a semântica, para que a semântica produza uma teoria da significação para a linguagem natural, sejam encaradas como irrelevantes para questões de justificação, poderemos ver o abandono da busca de representações privilegiadas como o abandono do objetivo de uma teoria do conhecimento. A ânsia de uma tal teoria no século XVII era produto da passagem de um paradigma da compreensão da natureza para outro, né? Bem como da passagem da cultura religiosa para uma cultura secular. A filosofia como capaz de nos oferecer o método correto de procurar a verdade, né? Depende de se encontrar um quadro neutro permanente de todo o inquérito possível, a compreensão do qual nos permita ver, por exemplo, por que é que nem Aristóteles, nem Belarmino estavam justificados por acreditarem naquilo em que acreditavam. A mente como espelho da natureza foi a resposta da tradição cartesiana à necessidade de um tal quadro. Se não existirem representações privilegiadas neste espelho, ele deixará de responder à necessidade de uma pedra de toque para a opção entre pretensões justificadas e pretensões injustificadas sobre as nossas convicções. A menos que se consiga encontrar um outro quadro, o abandono da imagem do espelho nos conduz ao abandono da filosofia como disciplina que julga as pretensões da ciência e da religião, da matemática e da poesia, da razão e do sentimento, fixando um local apropriado para cada um. Nessa visão, depois desenvolvida por Kant, o conhecimento empírico, segundo Hort, é visto como resultado da cooperação de duas faculdades distintas, na visão kantiana: o entendimento e a sensibilidade, os conceitos do entendimento e a intuição, no caso da sensibilidade. Nesse modelo, a mente, ou a linguagem, no caso, organiza os elementos dados à consciência, aspectos a priori e aspectos empíricos de nosso sistema. Então, aspectos a priori e aspectos empíricos. E uma condição, por exemplo, no caso da lei da causalidade, é uma lei a priori, porque uma condição para se ter consciência do mundo objetivo é que ele esteja sujeito a relações, a leis causais. Ou seja, adota-se aí um dualismo, uma distinção importante entre o esquema e o conteúdo. O conteúdo que é devidamente organizado pelo esquema. Então, aí uma distinção importante, que passa a ter um lugar central também, ele diz, na filosofia analítica da linguagem. E no interior dessa própria filosofia, que Hort encontrará elementos importantes para solapar essa distinção. É interessante que Hort se utiliza da filosofia analítica na sua própria crítica. Fundamentais dessa crítica, por exemplo, são as análises de Sellers sobre o mito do dado, e de Quine sobre a distinção analítico-sintético, nós já examinamos. Segundo Hort, trata-se antes de eliminar esses problemas canônicos da filosofia, os chamados problemas perenes da filosofia, em um trabalho de terapia filosófica, semelhante a Wittgenstein, do que tentar resolvê-los teoricamente. São problemas mal colocados. Não são perenes esses problemas. São apenas resultados de uma certa constelação de ideias que está presente de uma forma contingente, histórica e opcional. As ideias têm uma origem histórica. Um problema filosófico, diz Hort, é um produto da adoção inconsciente de um grupo de pressupostos embutidos no vocabulário no qual o problema foi dito.
E esses pressupostos, né, devem ser questionados antes, antes que possa ser levado a sério, né? Antes que essa discussão possa vir a ser levada a sério. Mas não basta inspecionar criticamente esses pressupostos. É preciso reconhecer, né, que eles não são obrigatórios. Né? Que nenhum vocabulário, uma expressão que ele usa muito, vocabulário, né? Que nenhum vocabulário é inescapável em princípio, nenhum vocabulário é definitivo. Né? Que podem surgir novas alternativas, né, mais frutíferas. Não há um vocabulário perfeito, ideal, capaz de expressar todas as opções que o discurso possa comportar. Esses vocabulários refletem nossas necessidades, nossos interesses, e podem se transformar, né, podem entrar em tensão entre si. Né? Como diz um comentador de Hort, né, ele está a criticar na filosofia analítica, né, um resquício, né, duradouro, né, da fé em problemas filosóficos como desafios intelectuais perenes, de que todo pensador honesto deve dar conta e que podem ser enfrentados, né, pelos progressos na metodologia. O que acontece na filosofia analítica é semelhante ao que acontece em outros departamentos de humanidades. Um gênio faz algo novo, interessante, persuasivo, e seus admiradores começam a formar uma escola ou um movimento. O que a filosofia tem é uma unidade estilística e sociológica, não uma essência própria, não uma tarefa histórica a cumprir, a legitimação do conhecimento. Né? Faz, então, Hort uma crítica, né, no interior da própria filosofia analítica, o que não significa rejeitá-la, né, mas reconhecer que se trata apenas de um estilo, não do único estilo, nem do melhor estilo. Né? O próprio Hort diz, o estilo analítico é um bom estilo. O esprit de corps entre os filósofos analíticos é sadio e útil, né? Mas trata-se apenas de um estilo, né, que não deveria ser visto dentro de uma concepção essencialista, né, platonista, como ele diz, né, mas dentro de uma concepção historicista, né, que tem o seu momento histórico, né, sua importância numa determinada ocasião. Segundo Hort, a filosofia, com F minúsculo, né, deve buscar ver as coisas em sentido mais amplo, né, ligadas entre si, ver as coisas ligadas entre si em sentido mais amplo, ligação essa também entendida em sentido mais amplo. Né? Em vez de engajar-se no grande projeto de descobrir a verdade, né, B maiúsculo, agir segundo a razão para alcançar o bem, né, esses grandes valores, né, a verdade, o bem, a razão. Ela deve, a partir, né, de um certo ponto particular em que se encontra, buscar uma autocompreensão e talvez uma autotransformação, por meio de redescrições, mais por meio de redescrições, né, uma nova descrição de como as coisas estão de si mesma, do que de argumentos, né, por meio da aquisição de novos vocabulários. Isso envolve, né, isso leva não ao fim da filosofia, né, mas do grande projeto epistemológico, diz Hort, de legitimação do conhecimento, que se mostrou central na filosofia desde Descartes. Né? Vou citar ainda dentro do mesmo livro, o último parágrafo do livro, né, em que ele, nesse mesmo espírito, né, diz o seguinte: no entanto, aconteça o que acontecer, não há o perigo de a filosofia chegar a um fim. A religião não chegou ao fim com o iluminismo, nem a pintura com o impressionismo. Mesmo que o período de Platão a Nietzsche seja encapsulado e distanciado ao modo sugerido por Heidegger, e mesmo que a filosofia do século XX venha a parecer ser um estágio de estranho recuo e preenchimento transitório, como a filosofia do século XVI agora se nos afigura, haverá algo chamado filosofia do outro lado da transição. Porque ainda que os problemas da representação pareçam tão obsoletos, né, aos nossos descendentes, quanto aos problemas do iloformismo nos pareçam, né, a nós, as pessoas continuarão a ler
Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Wittgenstein e Heidegger. Quais os papéis que esses homens desempenharão na conversação dos nossos descendentes? Ninguém o sabe. Se a distinção entre filosofia sistemática e edificante triunfará, ninguém o sabe também. Talvez a filosofia se torne puramente edificante, de modo que a auto-identificação como filósofo se faça puramente em termos dos livros que se leem e discutem, em vez de ser feita em termos dos problemas que se desejam resolver. Talvez se encontre uma nova forma de filosofia sistemática que nada tem a ver com a epistemologia, mas que, não obstante, torne possível o inquérito filosófico normal. Essas especulações são fúteis e nada do que eu disse faz com que uma seja mais plausível do que outra. E ele termina. O único ponto que gostaria de insistir é que a preocupação moral dos filósofos deveria ser com a continuação da conversação ocidental, em vez da existência num lugar para os tradicionais problemas da filosofia moderna dentro dessa conversação. Também essa ideia de questionar, né, o papel central que essas questões, né, da filosofia moderna ainda desempenham, né, na filosofia analítica, apesar de toda a virada linguística. Autores importantes para essa crítica de Hort, né, para esse rompimento de Hort, né, com a tradição analítica, né, são, entre eles, alguns filósofos analíticos relevantes. Nós já vimos, né, em aula anterior, a crítica de Quine à distinção analítico-sintético, né, e algumas consequências importantes dessa crítica, né, como o holismo, o falibilismo, a crítica ao apriorismo, o pragmatismo, né, em especial o abandono da ideia de significado, né, como algo que determina a referência e que torna algumas proposições verdadeiras, não importa o que aconteça, seriam as proposições analíticas, né, aquelas verdadeiras em virtude apenas do significado dos seus termos, né, não importa o que aconteça. Então, aí, segundo Hort, passos importantes em direção ao abandono dessa imagem, né, da mente como um espelho e das questões epistemológicas do modo como elas são concebidas, né, tradicionalmente. Um outro ensaio importante destacado por Hort é um ensaio chamado Empirismo e a Filosofia da Mente, de 1956, de Wilfred Sellers. Segundo Sellers, né, que teve a oportunidade de estudar com Sellers, né, ter consciência, né, de modo que sirva à busca, né, do conhecimento, envolve não apenas uma relação causal com o mundo, né, quer dizer, os inputs sobre nossos órgãos dos sentidos, não apenas essa relação causal com o mundo, né, mas o reconhecimento de que tipo de coisa, né, se trata, né, um conteúdo proposicional de que tal e tal, né, é o caso. Para se notar que a coisa é de um determinado tipo, diz Sellers, é preciso ter o conceito desse tipo de coisa. Né? Quem tem um conceito de, por exemplo, de cavalo, né, é capaz de usar a palavra, né, em um certo contexto linguístico, né, e que possa, por sua vez, estar ligado a uma prática social. Né? Farei, então, duas pequenas citações do texto de Sellers, que é muito citado, é muito utilizado por Hort. Aqui, na verdade, é uma análise do texto do Sellers, que está no final do livro. Né? Nós agora reconhecemos que, em vez de alcançarmos o conceito de algo, porque percebemos tal tipo de coisa, ter a habilidade de perceber requer já ter o conceito, e não pode ser responsável por ele. Pois perceber algo é reagir a ele aplicando um conceito, fazendo um juízo não inferencial a seu respeito. Assim, enquanto o indivíduo não tiver o conceito verde, não poderá perceber ou estar consciente de coisas verdes, embora possa reagir a elas, né, obviamente, né, de outras maneiras do que pela aplicação do conceito verde. Uma outra passagem, então, do próprio
Sellars novamente, ele diz o seguinte: o ponto essencial é que, ao caracterizar um episódio ou um estado como aquele de saber, de conhecimento, não estamos dando uma descrição empírica de tal episódio ou estado. Nós estamos situando, né, no espaço lógico das razões, de justificar e de ser capaz de justificar, né, do justificar e ser capaz de justificar o que se diz. Né? Ou seja, segundo Hort, aí vai ser um passo importante de Hort, né, a justificação, a noção de justificação, mostra-se assim uma questão de prática social. Né? Então, preciso ter o conceito de verde, né, o conceito de cavalo, e saber utilizar esse conceito dentro de uma prática social, segundo Sellars, para que isso possa ser visto como um conhecimento. Né? Diz Hort, a justificação mostra-se assim uma questão de prática social, e não de uma relação especial entre as ideias e os objetos, ou as palavras e os objetos. Como membros de uma comunidade linguística, interagimos em uma conversação, procuramos justificar certas proposições, dando razões, por exemplo, criticar outras, apresentando objeções, né? E não há nada mais básico em uma justificação do que a prática que se dá em um espaço lógico, né? O Rocha vai falar, um espaço público, né, das razões, no interior de uma certa comunidade. É nesse contexto que se pode falar em justificação, no contexto de uma prática social. Né? Quer dizer, a crença está justificada por isso e não por nós termos algum tipo de relação causal com as próprias coisas, embora tenhamos essa relação. E isso possa até participar, né? Mas não é isso que determina, que define a justificação. O que não se pode é comparar nossas crenças com os próprios fatos lá fora, para saber se eles são verdadeiros ou não. Eu teria que isolar esses fatos, identificar esses fatos, para poder compará-lo com as crenças, mas isso já requer o uso da linguagem para descrevê-los. Só podemos justificar uma crença por outra, diz Hort, né, num certo coerentismo. Eu justifico uma crença por meio de outra crença. Não faz sentido ter acesso epistêmico à realidade, né, de uma forma nua e crua, independente de qualquer vocabulário, de qualquer forma de descrição. Né? Hort, claro, não está negando a existência de uma realidade lá fora que atue causalmente sobre nós e nós sobre ela também. Né? Mas a justificação se dá não pela comparação com algo lá fora, né, mas dentro de uma determinada prática social, dentro de um certo jogo de linguagem. Né? Diz Hort, as circunstâncias exteriores, podem ter um papel causal sobre nossas crenças, mas não jogam um papel epistêmico da justificação. Esse papel epistêmico da justificação envolve o uso de um certo vocabulário, relações diferenciais entre as crenças, diálogo, argumentação, investigação. E os vocabulários utilizados, né, insiste Hort, são transitórios, irremediavelmente contingentes. São assim, mas poderiam ser de outra forma. O contingente pode ser de uma forma, mas pode ser de outra também. Né? Determinado por diversos eventos históricos. Né? E não são modos cada vez melhor de representar, né, de mapear as próprias coisas. Mas são apenas ferramentas, instrumentos úteis, né, mais ou menos úteis, mais ou menos adequados a certos propósitos e não a outros.